E eu queria pedir para você já abrir a sua Bíblia, porque nessa manhã nós vamos ler bastante a Bíblia. Então, alguns meses atrás, eu e a Isabela, nós fomos num encontro de casais de uma outra denominação, organizado pelo pastor Jorge do Vale, e teve uma palestra que me marcou muito. Um pastor falava sobre como os cristãos devem trocar o relógio pela bússola. Porque os cristãos têm que trocar o relógio pela bússola. O relógio que fala que você está atrasado, que você não fez isso, que você tem que fazer aquilo, que fica massacrando as nossas vidas. Troque o seu relógio por uma bússola. Porque mais importante do que correr rápido ou devagar é saber para onde você está indo. Então, depois que eu ouvi essa palavra, eu comecei a diminuir o uso do meu relógio. Isso tem me ajudado e me atrapalhado, mas tem me orientado. E eu queria pedir nessa manhã, se você está com o seu relógio já tremendo, que você não olhe muito para ele, porque faremos muita leitura da palavra de Deus. Vamos começar por Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, os versos de 1 a 9. Estamos em fevereiro, estamos falando sobre a essência da igreja, sobre resgatar a essência da igreja, e nesse mês especificamente estamos falando sobre a palavra. Então vocês sabem do que a gente está falando. Nós estamos pregando sobre a palavra de Deus, como a palavra de Deus resgata a essência das nossas vidas. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 1, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se as grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E, quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 8. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60, e ainda outra a 30 por 1. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Deus, o Senhor nos entregou a Tua palavra porque o Senhor tem ciúmes de nós, porque o Senhor nos ama, Pai, e por amor o Senhor nos deu a Tua palavra. Uma palavra que nos orienta, uma palavra que muitas vezes corrige alguns caminhos das nossas vidas, uma palavra que, quando semeada nos nossos corações, gera os frutos que o Senhor quer, frutos de arrependimento, frutos de uma nova vida, frutos de lábios que professam o nome do Senhor. Pai, que essa palavra, essa semente que vai ser semeada nessa manhã, na minha vida, nas nossas vidas, que ela seja guardada pelo Teu Espírito. Deus, que o nosso coração seja uma terra pronta para recebê-la, e que ela frutifique, Senhor, conforme a Tua graça e o Teu poder. Deus, estamos aqui para Te ouvir, que seja mais do Senhor e menos de nós. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, você tem um celular? Quem aqui não tem um telefone celular? Só uma não tem celular. Então você que tem o celular, vai lá no alarme do seu celular e coloca 15h30. Marca para todos os dias. 15h30 todos os dias. Escreva assim: que ele cresça e eu diminua. Vai ter um alarme na sua vida que todo dia vai tocar às 3h30. E você vai ver se cumprir na sua vida João 3,30, que diz que ele cresça e que eu diminua. Você vai ver que no meio da turbulência do seu dia, vai tocar um despertador, e você vai se assustar. Aí você vai lá e vê que ele cresça e diminua. Faça isso.
Todos os dias. O meu despertador está tocando há mais de um ano. Tem dia que eu falo, que despertador chato. Eu estou no meio de uma reunião, eu ponho ele no mudo e deixo ele lá tocar. Mas é importante que todos os dias a gente lembre esse versículo. João 3,30. Que ele cresça e eu diminua. Essa palavra é de João Batista. Uma palavra maravilhosa. Não tem nada a ver com o que a palavra que eu vim trazer nessa manhã. A palavra que eu quero trazer para vocês essa manhã é Mateus 13. É a parábola do semeador. Quantos aqui já ouviram falar sobre a palavra do semeador? Muitos de nós. Todos nós já ouvimos falar. Ou a grande maioria já ouviu. Jesus, ele costumeiramente falava através de parábolas. Por que Jesus falava através de parábolas? Porque é mais fácil a compreensão. Então, se Jesus falasse só nos termos dele, a grande maioria das pessoas não compreenderia a palavra. Então, ele usava um modo figurado de dizer. Então, ele usava parábolas. E as parábolas de Jesus, normalmente ele associava a coisas de fácil compreensão. Coisas que todos nós conhecemos. Por exemplo, um passarinho. Quem aqui conhece um passarinho? Todo mundo conhece um passarinho. Então Jesus usa o passarinho nas suas parábolas. Por quê? Porque é fácil da gente entender e todo mundo conhece um passarinho. Então os pássaros não semeiam nem colhem, mas Deus guarda a vida dos pássaros. Jesus fala também de plantação. Todo mundo conhece uma plantação. Então Jesus usa parábolas com termos fáceis para facilitar a nossa compreensão. Nós acabamos de ler uma. E em poucas parábolas da Bíblia, Jesus ele faz um resumo do que ele falou. Poucas parábolas Jesus chega e fala assim, olha, ele conta a parábola e ele fala, então eu vou explicar para vocês o que era a parábola. Nessa parábola do semeador ele faz isso. Pula comigo para o versículo de número 18. Jesus resumindo ou Jesus explicando a parábola dele. Versículo 18 de Mateus 13. Diz assim, escutai vós, pois a parábola do semeador. Jesus explicando, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60, a 30 e a 1. Irmãos, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria 4 sementes. Jesus, quando ele quer utilizar a expressão da palavra de Deus aqui, ele se refere a uma semente. Uma semente que ele deseja plantar no coração do homem. Jesus tem ciúmes de nós. Eu começo a ter ciúmes da minha filha. Começa a chegar nos 12 anos, uma menina bonita. Os meninos começam a chegar perto. Tem o tal do Instagram. Eu começo a ver alguns meninos elogiando as fotos dela, dizendo linda. Ela fala, obrigado. E aí os ciúmes do pai começam a aparecer com o filho. É o zelo, é o cuidado. Deus tem esse zelo por mim e por você. E é esse zelo, é esse amor de Deus que faz com que Ele nos dê a palavra. O amor de Deus é tão grande para as nossas vidas que Ele nos dá uma palavra. Por quê? Porque Ele conhece o coração do homem. Desde o primeiro homem, da primeira mulher que Ele criou, Ele sabe como é o coração do homem. E Ele sabe que se algo não for plantado no coração do homem, os frutos não serão os frutos que Ele espera.
Então a palavra de Deus é aquilo que Deus implanta no meu e no seu coração para que frutifique algo diferente nas nossas vidas. E nós possamos frutificar aquilo que Deus espera de nós, para aquilo que nós fomos criados, para aquilo que nós fomos desenhados. E essa parábola fala de 4 sementes, ou de 4 tipos de pessoas. Eu queria falar um pouquinho sobre a primeira semente, que é a semente na beira do caminho. E para cada semente nós vamos ler um personagem bíblico. Então segura o seu relógio, que são 4 personagens. Primeira semente, na beira do caminho, versículo de número 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. Irmãos, o que é um coração que recebeu uma palavra de Deus e a semente foi jogada na beira do caminho? É basicamente o coração de alguém que não compreende a palavra de Deus. Não compreende. Não estou falando de um cara ou uma pessoa que não é cristã. Estamos falando de pessoas que, estando dentro da igreja, escutam, mas não ouvem. Você conhece alguém que escuta, mas não ouve? Quem tem filho aqui sabe que normalmente os filhos escutam, mas não ouvem. Não é? Filho, você vai fazer isso? Vou, mãe. Vou, pai. Filho, você não vai fazer isso? Vou, pai. Já escutei. Você fala, não, você escutou, mas você tem que ouvir. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Ouvir é escutar com atenção e tomar uma atitude. A palavra que é semeada na beira do caminho é para as pessoas que visitam uma religião, frequentam alguma religião, vão a algum espaço de relacionamento com o Senhor e simplesmente escutam. Então a semente é lançada, Jesus lança a semente entra pelo ouvido, para no coração, fica na beira do caminho. Por quê? Porque a pessoa não ouviu, a pessoa não entende, a pessoa não compreendeu a palavra. A semente não entrou dentro da terra, ficou superficialmente. O que a palavra diz? Que vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Vamos ler um exemplo disso na Bíblia? Atos. Corre comigo para frente para o livro de Atos. Atos, capítulo de número 20. Vamos ver um exemplo de um personagem bíblico que estava com a semente na beira do caminho. Livro de Atos, capítulo de número 20, verso de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir um pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles, e prolongou o seu discurso até meia-noite. Olha que legal, eu gosto do Paulo, ele prolonga também. Versículo 8. Haviam muitas luzes no cenáculo, onde estavam reunidos. Então certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso do Paulo, e foi levado morto. Foi levado morto. Acho que eu já falei sobre Eutico algumas vezes, 1 ou 2 vezes aqui. Quando eu leio uma história na Bíblia, eu penso que se ela está na Bíblia é porque tem algum sentido, amém? Deus não vai colocar um texto sem sentido na palavra. E também não vai colocar um texto que não é atual. Não vai botar um texto totalmente fora de moda. Quando eu vejo um texto como o texto de Eutico, eu vejo um texto como o de pessoas, de cristãos que estão dentro da igreja, mas que realmente não sabe se está dentro ou se está fora. Porque quem senta na janela está sentado dentro ou fora? Nem dentro nem fora. Eu não sei se a janela está aqui, eu não sei se ele, acho que ele não sentou de frente, sentou de lado, botou um pé de cada lado e sentou. Está dentro ou está fora? Um pé está dentro, um pé está fora.
olha um pouquinho para dentro e um pouquinho para fora. Não é estranho pensar por que uma pessoa senta numa janela? Por que Eutico não sentou na primeira cadeira? Irmãos, era Paulo que estava pregando. Era Paulo, não era eu, não era um pregadorzinho bem ralé assim. Era Paulo que estava pregando, irmãos. Era o maior homem, depois de Jesus, do Novo Testamento. O homem que escreveu inúmeras cartas. Paulo estava ali, ele foi para Troade, que era a cidade, estava fazendo uma ministração de 5 dias. E no último dia, na última ministração do Paulo, eu vejo uma igreja lotada. Todo mundo querendo ouvir aquele homem falar. Por que Eutico não estava na primeira cadeira? Eu às vezes ouço o pastor Justino pregar, Luiz César pregar, pastor Eugênio pregar, e o que eu mais quero é estar na primeira cadeira. Pastor Jorge quer estar na primeira cadeira, porque é muito conhecimento, é muito poder, é muita autoridade. É esse tipo de pessoa que a gente tem que seguir. E o Eutico estava lá lonjão, sentado na janela, pensando na banda que devia estar pensando. O que era a palavra no coração de Eutico? Ela estava sendo semeada, ele estava ouvindo a palavra, ele estava, escutando a palavra chegava ao coração dele, e chegando no coração dele, não fazia efeito algum, até que ele dormiu. Quantos aqui já dormiram no culto? Só eu, olha lá. Amém, irmãos, amém. Eu também já dormi bastante em culto, principalmente no começo. Quando nós estamos no começo da nossa caminhada cristã, onde nós escutamos, e muitas vezes a palavra ainda não tomou raiz, nos dá sono, nos dá cansaço. Por quê? Porque não temos a palavra no nosso coração. Beira do caminho, palavra semeada na beira do caminho. O que eu vejo dessa primeira semente é o que é um grande risco para quem vive nessa situação. É um grande risco. A essência da palavra de Deus é trazer mudança nas nossas vidas. Se a semente está ficando à beira do caminho da sua vida, você não vai ter transformação de vida. Isso pode ser um problema para você, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Pode ser que não seja para a maior parte da comunidade, quanto nós estamos vivendo aqui na terra, mas pode ser um grande desafio para você, no dia da chegada do reino de Deus. As pessoas que estão na beira do caminho, que estão escutando, mas não estão ouvindo, que a semente não está produzindo fruto, estão sim com o nome no rol de membros. Pode ser que o seu nome esteja aqui, mas eu não sei se o seu nome está no livro da vida. Porque quando o reino de Deus chegar, irmãos, não vai ter pastor na porta do céu para dizer: irmãos, lembra aquilo que eu preguei? É isso, entre. O reino de Deus é para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. É para aqueles que produziram frutos dignos de arrependimento. É para aqueles que têm relacionamento com o Senhor. Primeira semente semeada na beira do caminho. A segunda semente é aquela que é semeada entre as pedras. Vamos ler os versículos 20 e 21 de Mateus. Volta comigo em Mateus 13. Mateus 13, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: porém, o que foi semeado em terreno pedregoso, então tinha pedras, é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, essa segunda semente é que semeada entre as pedras, a pessoa escuta e recebe a palavra. Ela ouve. A palavra é semeada a ela, entra pelo ouvido, chega no coração. E ela não fica superficialmente, ela entra dentro da terra do nosso coração. Ela entra. A palavra diz que a pessoa até recebe com alegria. Aleluia, glória a Deus.
está no culto, recebeu a palavra de Deus, ela foi colocada no coração, ela entrou dentro do coração, e ela não desenvolve algo fundamental para uma semente. O que é fundamental para o desenvolvimento de uma semente, para a sustentação de uma planta? A sua raiz. Raiz. Uma semente, para ela se transformar numa planta, ela tem que desenvolver raiz. Raiz é a sustentação da semente. Como é que nós, recebendo a palavra de Deus, desenvolvemos a raiz da palavra de Deus nas nossas vidas? Como que uma semente desenvolve raiz? Oferecendo o quê? Água e nutrientes. Quantos aqui fizeram aquele experimento quando estavam na escola, de pegar um feijãozinho, botar numa terra e ficar irrigando? O que acontecia? Virava uma arvorezinha. Você desenvolvia. Por quê? Porque ali tinha um terreno fértil que dava os nutrientes. Ali tinha uma pessoa que dava a água. A semente recebia a água e os nutrientes. Então ela desenvolve raiz. Nós, cristãos, precisamos ser alimentados diariamente do quê? De água e de nutrientes. Senão não desenvolveremos as nossas raízes. O que é um nutriente para o cristão? João capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é um nutriente para as nossas vidas. Quando a Bíblia fala sobre água, muitas vezes ela se refere a quem? Ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que refrigera a nossa alma. Então, a raiz da sua vida, a raiz da minha vida, ela só vai ser desenvolvida no momento em que você criar o hábito diário de se alimentar da palavra de Deus e de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não existe fórmula mágica. É todo dia. Todo dia. Para a planta crescer, ela precisa de nutriente e água todo dia. Para que nós desenvolvamos a raiz, nós precisamos de ler a palavra e orar todos os dias. Amém? Amém. Existe algum outro segredo? Não existe segredo. Não existe super-herói da Bíblia que de repente se transforma de Clark Kent em super-herói. Vou confessar que tem alguns caras da Bíblia que eu invejo, que eles comeram a palavra de Deus e ganharam muito conhecimento, alguns profetas. E eu já pedi para Deus, Deus me dá desse rolo aí, para eu comer e ter conhecimento mais rápido. Mas não é assim. Eu tenho aprendido que é oração e leitura. Oração e leitura. Para que nós desenvolvamos as raízes de Deus. Eu quero ler com você a história de um homem que não desenvolveu as raízes da palavra na vida dele. Abra sua Bíblia em 2 Samuel comigo, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 6. Vamos ler a história de um personagem que recebeu a palavra, mas que não alimentava, não nutria, não dava vida a essa palavra. 2 Samuel, capítulo de número 6. Versículo de número 1. Amém? Você achou 2 Samuel? Amém. Que bom. Diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Versículo 4 de 2 Samuel 6.
Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumento de pau de faz, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca do Senhor. Só para contextualizar esse personagem, nós estamos falando de Israel. Passou 400 anos escravo no Egito. Saiu do Egito. Passou 40 anos no deserto. Chegou na terra prometida com Josué. Do momento em que eles chegam na terra prometida com Josué até o início do reinado do rei Davi, que é o que nós lemos aqui, passaram-se 400 anos. Então nós estamos nesse momento, 400 anos depois da conquista da terra prometida. Irmãos, quem aqui conhece alguém da religião dos judeus, judaicos? Eu conheço alguns judeus. E quando você lê na Bíblia a história do povo judeu, irmãos, não existe um momento tão alegre para os judeus como o reinado de Davi. Sabe aquele momento em que você dá risada? Por exemplo, alguém fala assim: você lembra quando você tinha 20 anos e você era forte, bonito? Ou quando você era elegante, esbelta? Quando todo mundo dá risada quando a gente fala isso. Porque todo mundo lembra desse tempo. O tempo, quem sabe, áureo da nossa formosura. Quando nós vemos o tempo do reinado de Davi, é exatamente esse tempo para os judeus. Ali eles estavam se realizando como nação. Eles conquistaram a terra prometida. Davi era um homem que conquistou inúmeras cidades. O reino de Israel estava com muitas riquezas. As crianças corriam na grama verde. Todo mundo tinha água para tomar banho. Eles não tinham escândalo do mensalão. Era um mundo maravilhoso. Era lindo. Era o auge dos judeus. Eles tinham tudo o que eles queriam. Mas naquele momento, Davi olhou para toda aquela riqueza. Irmãos, Davi conquistou a cidade de Jerusalém. Naquela época, Jerusalém é até hoje o centro da cultura dos judeus. Olha quão importante o momento do reino de Davi. Nesse momento do reinado de Davi, Davi olha para toda aquela coisa maravilhosa e fala assim: nossa, que maravilha que nós estamos vivendo, não é? Não seria bom se a Arca da Aliança estivesse aqui conosco? É por isso que Davi era um adorador por excelência. Dos mais de 150 salmos, mais de 70 foram escritos por eles. Por quê? Porque ele era um adorador, um homem que queria a presença do Senhor, um homem que desejava estar com Deus face a face, um homem que sabia que mesmo com muita riqueza, mesmo com muitas coisas, o que ele queria era a presença do Senhor. Então, mesmo no momento onde o reinado de Israel, ele estava mais pomposo, mais estruturado, Davi falou: tá legal, mas com a Arca da Aliança vai ser muito mais legal. O que era a Arca da Aliança? Todo mundo sabe o que foi a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú de ouro. Um baú de ouro. Que Deus orientou um homem chamado Moisés a fazê-lo conforme Deus orientava. Então Moisés foi falando: olha, Deus foi falando: Moisés, derrete o ouro. Ele derreteu o ouro. Moisés, faz uma tampa assim, assim, assado. Ele fez a tampa. Moisés, faz argolas assim, assim. Então Deus orientou Moisés exatamente como deveria ser a Arca da Aliança. E ele falou: dentro da Arca da Aliança você vai colocar a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um pouquinho do maná. Por que era importante a Arca da Aliança? Irmãos, porque naquela época não tinha o Espírito Santo. Não tinha a igreja. As pessoas não se relacionavam com Deus da maneira como nós nos relacionamos.
Então era importante que se desenvolvesse um artigo em que as pessoas olhassem e entendessem que aquilo representava a Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. E Davi, quando chegou naquele momento maravilhoso de Israel, ele falou: vamos trazer a Arca da Aliança para meio do povo. Então era um momento especial, era um objeto especial. E aí eu fico pensando numa novela, no último capítulo da novela da Rede Globo. Não é? Todo mundo para ver o último capítulo, é ali, é aquele momento. Não é? Quem matou Odete Roitman, não é isso? Quem matou Odete Roitman, vocês lembram do último capítulo? Eu não lembro o nome da novela, mas eu lembro que o último capítulo ia revelar quem matou Odete Roitman. Quem que foi? Não lembro. Lembra, senhor? Não lembro também não. Também faz tempo que eu não assisto novela, graças a Deus. Mas, na novela da vida real de Davi, esse era um momento especial. Não era crente ainda não, né? Não, pastor. Não, eu não era convertido ainda. Quem sabe a semente ainda estava na beira do caminho, não estava entre as pedras. Mas era um momento especial. Especial. Então o que Davi faz? Pega 30 mil homens e vai até o lugar onde a Arca da Aliança estava. E fala: vou trazer a Arca para o meio de Jerusalém. E ele vai com os 30 mil homens. A Arca é colocada em cima de um carro de boi. Os dois filhos de Abinadab, que se chamavam Aiô e Uzá, começaram a transportar a Arca. Aiô ia na frente, levando os bois. E Uzá ia do lado da Arca. Imagina, irmãos. Estão chegando em Jerusalém. No dia mais especial, no momento mais especial, estão levando o objeto mais sagrado da época. Uzá estava todo pomposo, quem sabe pensando: hoje eu vou casar. Hoje eu caso. Estou aqui do lado da arca, todo mundo quer, todo mundo vai me ver, hoje é o meu dia. Até que a história que nós lemos conta que os bois tropeçaram. E quando os bois que estavam levando o carro de boi tropeçam, a arca de Deus começa a cair e o Uzá estende a mão para segurar a arca do Senhor. E a palavra diz que Uzá imediatamente morreu por essa irreverência. Por que Uzá morreu? Por quê? Parecia algo lícito. Parecia algo normal. Por exemplo, se isso aqui começar a cair, eu vou tentar pegar. Quem sabe uma reação instintiva. Por que Uzá morreu? Uzá morreu porque a semente da vida dele estava semeada entre as pedras. Uzá conhecia a palavra de Deus. Uzá era da tribo dos levitas. E os levitas conheciam a palavra de Deus porque eles serviam na casa de Deus. Então, algum dia da vida dele, Uzá ouviu uma palavra, escutou, colocou no coração dele. Mas como ele não se alimentava da palavra de Deus e não tinha um relacionamento com o Espírito Santo, aquela palavra de Números, capítulo de número 3 e 4, não frutificou na vida dele. Irmãos, em Números, capítulo de número 3 e capítulo de número 4, Deus começa a falar para Moisés como a arca deveria ser carregada e por quem a arca deveria ser carregada. Não era qualquer pessoa que poderia carregar a arca. E não era de qualquer maneira que a arca poderia ser carregada. A arca só poderia ser carregada pelos levitas, que eram filho dos coatitas, da tribo dos coatitas. Existiam 3 tribos dentro das tribos de Levi. Os gersonitas, os coatitas, e eu não me lembro a outra tribo. Mas Uzá fazia parte de uma tribo que não tinha autorização de levar a arca do Senhor. Uzá não podia levar, mas o seu primo podia levar. Isso é palavra de Deus, que estava semeada, foi semeada algum dia dentro de Uzá. Mas ele não desenvolveu a raiz dessa semente.
A Arca da Aliança não poderia ser carregada num carro de boi. A Arca da Aliança deveria ser carregada nos ombros dos coatitas. Não poderia ser levada num carro de boi. A palavra chegou para Uzá. Uzá entendeu a palavra, entrou no coração, mas ele não semeou a semente. A palavra não desenvolveu uma raiz. Não desenvolvendo raiz, aconteceu o que aconteceu com Uzá. Pessoas com sementes sem raiz vivem um relacionamento com Deus baseado em religião. Religião. Por quê? Porque se nós não temos um relacionamento diário com a palavra de Deus, nós chegamos aos domingos na igreja, nós recebemos a semente, nós não alimentamos nem molhamos a semente, ela não cria raiz nas nossas vidas, essa semente fica estagnada, e ela só volta a ser alimentada no outro domingo. Então no outro domingo você recebe uma outra semente, que ela é colocada e implantada no seu coração. Nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus, e nós não desenvolvemos raízes. Isso aconteceu com Uzá. Isso acontece com muitos cristãos. Nós dependemos do agir de Deus na vida do outro. Nós não temos uma vida de leitura da palavra de Deus e oração. Irmão, você tem uma Bíblia na sua casa? Quantos aqui não tem uma Bíblia? Se alguém não tem a Bíblia, por favor, levanta a mão que vai sair daqui da igreja com uma Bíblia já. Alguém não tem uma Bíblia? Então, se você tem uma Bíblia, você pode lê-la diariamente. Você não tem, irmão? Vai sair da igreja com a minha Bíblia. Minha Bíblia eu vou dar para você. Ela está velhinha, está gasta, mas você vai levar. Porque nós temos que nos alimentar diariamente com a palavra do Senhor. O relacionamento, os nutrientes que ela tem, são os nutrientes que desenvolvem a raiz, que fazem com que essa semente desenvolva na nossa vida. E a palavra, a vontade de Deus, se cumpra em nós. Mateus, capítulo de número 13, verso de número 22. Vamos ver a terceira semente. A terceira semente é aquela que é semeada entre espinhos. Mateus, capítulo de número 13, verso de número 22. O que foi semeado entre espinhos. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Semente semeada entre os espinhos. Nós ouvimos a palavra, nós escutamos a palavra. Entra pelo nosso ouvido, chega no coração. Chegou no coração, não fica superficialmente, ela entra na terra. Entrando na terra, nós temos relacionamento com Deus. Nós oramos e lemos a Bíblia. Essa semente, ela produz raiz. Então ela tem raiz dentro de você, ela tem raiz dentro de mim, ela tem raiz em nós, ela desenvolve um caule, ela desenvolve os galhos, ela desenvolve as folhas. O que ela não desenvolve são os frutos. Por que ela não desenvolve os frutos? Porque os espinhos sufocam a semente. Vamos ler, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos ler um outro exemplo de semente entre espinhos. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Segunda Reis, capítulo de número 5, vamos ler primeiro os versos de número 9 a 16. Você achou? Amém? Diz assim, 2 Reis, capítulo de número 5, verso de número 9. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito, e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia
colocaria-se em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre um lugar infectado e eu me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a eles os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais, dizendo-te ele-te: lava-te e serás purificado? Pelo que ele desceu e mergulhou no Jordão 6 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Versículo de número 21. Assim foi Geazi no encalço de Naamã. Vendo Naamã que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Irmãos, antes de ler essa segunda parte da história, eu queria contextualizar de novo o que nós estamos falando. Nós estamos falando de um discípulo de Eliseu. Todos aqui já ouviram falar de Eliseu? Amém? Eliseu foi um profeta. Ele foi um profeta que seguiu qual outro profeta? Qual veio antes de Eliseu? Elias. O profeta Elias tinha um seguidor, tinha um servo, tinha um profeta que andava ao lado dele, era Eliseu. No dia que Elias morreu, quem assumiu o cajado foi o Eliseu. Nessa história existe um homem chamado Naamã. Naamã é comandante do exército da Síria, um homem importantíssimo e muito rico. Esse homem, em determinado dia, se entendeu com lepra. Naamã estava leproso. E ser leproso nessa época era uma sentença muito cruel. Era uma sentença de morte. Ele teria que ser colocado para fora da cidade, não poderia conviver com a sua família, não poderia estar nos lugares onde as pessoas estavam, não podia congregar onde as pessoas congregavam, não podia tomar da mesma água. Então a pessoa seria colocada para o lado de fora da vida, viveria uma vida totalmente isolada. Naamã recebeu essa sentença: você está leproso, você vai ser afastado da cidade, você provavelmente vai morrer pelas feras do deserto. E Naamã, como um homem poderoso, foi atrás de cura. Ele estava procurando a cura da lepra. Foi quando indicaram um homem chamado Eliseu. Então Naamã foi até Eliseu, e Eliseu falou assim: é o seguinte, mergulha 7 vezes naquele rio que está sujo, o rio Jordão, e você vai ser curado. E Naamã falou: pô, eu achei que esse cara ia estender a mão depois do culto para mim e eu seria curado. Eu achei que ele ia pegar o óleo, me ungir e ia ser curado. Esse cara manda eu entrar num rio sujo 7 vezes para ser curado? E os servos de Naamã falaram: é isso aí, Naamã. Se ele pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Então entra nesse rio aí que você vai ser curado. E Naamã entrou 7 vezes no rio Jordão e foi curado da sua lepra. Versículo 15. Então voltou Naamã ao homem de Deus. Naamã voltou para conversar com Eliseu. Ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em Israel e toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou Naamã com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Versículo 17, disse Naamã: se não queres, contudo, desce ao teu servo uma carga de terra, que de 2 mulas possam transportar, pois nunca mais me oferecerá este teu servo um holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Versículo de número 20. Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: meu senhor poupou a este Ciro Naamã, não aceitando o que ele trouxe. Tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e obter alguma coisa. Assim foi Geazi no encalço de Naamã. Vendo Naamã que alguém corria atrás dele,
saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: tudo vai bem? E ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Disse Naamã: seja servido de tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa. Colocou-se sobre 2 dos servos do moço, os quais os levaram adiante de Geazi. Quando ele chegou à colina, tomou as coisas das mãos dos moços e depositou na casa. Despediu-se aquele homem e eles se foram. Versículo de número 25. Então entrou e pôs-se diante do seu senhor, perguntando: Eliseu perguntou: de onde vens, Geazi? Respondeu Geazi: teu servo não foi a lugar algum. Porém Eliseu lhe disse: não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomar-te a prata e para tomar-te as vestes, os olivais, as vinhas, as ovelhas, os bois e os servos e as servas? Então a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Depois que Naamã foi curado, ele quis presentear a Eliseu. E fala: Eliseu, muito obrigado pelo que você fez. Está aqui, prata, veste, tudo que você quer, eu te dou. E Eliseu falou: não, obrigado. Do Senhor eu fiz de graça e para o Senhor eu faço de graça. E Eliseu foi embora. E Eliseu tinha um homem que o acompanhava, o servo de Eliseu, que se chamava Geazi. A palavra diz que Geazi era um homem de Deus. Geazi recebia a palavra de Deus, recebia a semente. A semente entrava pelo ouvido de Geazi e chegava no coração. A semente criava raiz dentro do coração de Geazi, porque Geazi diariamente estava com Eliseu. Geazi tinha alimentação daquilo que Eliseu vivenciava. Geazi viu Eliseu fazer grandes milagres, viu curar a vida da filha do sunamita, viu Eliseu transformar uma comida que levava para a morte para uma comida saudável. Geazi viu grandes milagres. Então a semente estava plantada no coração de Geazi com raiz. Existia raiz, existia relacionamento, existia conversa de Geazi com Deus, existia vínculo entre Geazi e Deus. Mas os espinhos dessa vida não permitiam que a vida de Geazi desse frutos. Por quê? Porque Geazi saiu correndo e foi atrás de Naamã e falou: Naamã, sabe aquilo que você ia dar para Eliseu? É o seguinte, chegou um monte de gente lá em casa, dá para mim que eu quero levar. Eles estão precisando de prata, eles estão precisando de roupa, eles estão precisando de tudo, dá para mim que eu vou levar. Mentiu. Naamã falou: é verdade? Então toma aqui, leva. Ele falou: obrigado, Naamã, estou indo embora. Não, peraí, vou mandar 2 soldados para ninguém roubar tudo isso que eu estou te dando. Vai, soldado, vai com ele. E o soldado voltou com Geazi. Quando o soldado e Geazi chegaram perto da tenda onde estava Eliseu, ele falou para o soldado, vai embora que está chegando na tenda. Ele estava vendo se Eliseu estava acordado, vai embora, senão Eliseu vai ver. Ele pegou tudo aquilo que estava com ele, colocou dentro da roupa, guardou no guarda-roupa, escondeu do marido, escondeu da esposa, escondeu do filho, guardou e foi deitar. Geazi foi deitar. E aí Eliseu falou: onde estava o seu coração, Geazi? Onde você foi? Ele falou: eu não fui para lugar nenhum. E Eliseu já sabia de tudo. Deus já tinha revelado para Eliseu. E falou: Geazi, você recebeu o que era de Naamã, e você vai ficar com aquilo que foi tirado de Naamã. E a lepra que era de Naamã foi para o Geazi. O que são os espinhos dessa vida? Os espinhos dessas vidas são as vontades que nós temos de realizar tudo aquilo que o mundo nos oferece. Esse desejo que tem dentro de nós de concretizar uma insatisfação que nós temos. De viver o bom e melhor e o que há de mais maravilhoso nesse mundo.
o desejo de ter, de consumir, não que isso seja ruim, mas é que existe algo dentro de nós que às vezes pede, eu quero, eu preciso realizar essa vontade. Irmãos, a vida em Cristo, ela não consiste em realizarmos todas as nossas vontades do mundo. Essas vontades que existem dentro de nós, eu gosto de dar o nome a elas de pecado. Às vezes alguém me pergunta, é pecado beber, é pecado fumar, é pecado roubar? Pecado é essa coisa que está dentro de nós, que nos move a fazer coisas que não são coisas do reino de Deus. É esse desejo de Geazi de falar, eu quero aquela prata. Eu acho que Geazi, quando pegou a prata, ele abraçou a prata e falou, agora eu preenchi aquele buraco do meu coração. Esse é o espinho que não deixa a semente de Deus frutificar nas nossas vidas. A grande maioria de nós está assim. A palavra tem chegado. Hoje nós ouvimos uma palavra de manhã que foi maravilhosa na escola dominical. A palavra chega no nosso coração. Nós desenvolvemos relacionamento com Deus. Eu acredito que a maioria de nós lê a Bíblia e ora. Quer dizer, eu acho, porque eu li na internet, na Sociedade Bíblica do Brasil, que 45% dos cristãos não lê a Bíblia. Que na média no Brasil, 20% das Bíblias são esquecidas dentro dos cultos nos domingos. Olha que interessante esse número. 20% das Bíblias, não sei de onde eles tiraram essa estatística, mas as pessoas esquecem dentro da Bíblia. Então nós temos nos alimentado, nós temos buscado a Deus, nós temos lido a palavra de Deus, temos tido raiz nas nossas vidas, o que impede as nossas vidas de ver o fruto do Senhor e deixa a nossa semente infrutífera. As sementes desse mundo. São as sementes. É a nossa vontade. É o nosso desejo. É aquela coisa, aquele comichão que dá. Ai, era quarta-feira, era 10 horas. Eu falei, hoje eu ligo a televisão, porque eu vou ver o jogo. Mas eu fiz um propósito com Deus. Esse ano eu não vou ver o Corinthians entrar em campo. E durante os 90 minutos eu vou ficar lendo a palavra de Deus. Eu vou ler. Eu sei que no final alguém vai me mandar uma mensagem e falar, perdeu, legal, ganhamos. Alguém vai me falar. Mas por quê? Porque a vontade é aquela coisa que nós temos, que eu quero fazer, eu quero cumprir, eu quero me realizar, eu quero me satisfazer, é a minha vontade, eu quero ter, eu quero fazer, é para mim. Quando nós damos vazão a isso, nós desenvolvemos os espinhos da nossa carne. E às vezes chegamos a igual Geazi. Imagina o potencial de vida que um homem chamado Geazi tinha. Imagina. Existia um profeta chamado Elias. Milagres e maravilhas fez Elias. Morreu e Eliseu tinha o dobro da autoridade. Quando Elias morreu, Eliseu falou, eu quero a sua capa e eu quero também o dobro do poder e da autoridade que estavam sobre você. Foi transferido o dobro para Eliseu. Quem era o seguidor de Eliseu? Quem era o próximo profeta? Quem estava andando com ele todo dia, estava aprendendo com Eliseu? Geazi. Geazi tinha tudo para ser um profeta, quem sabe 2 vezes maior do que Eliseu, 4 vezes maior do que Elias, dar muitos frutos. Ele tinha tudo para escrever o nome dele aqui na Bíblia como um grande profeta. O que aconteceu? Os espinhos da carne mataram a vida de Geazi. A Bíblia fala mais para frente que Geazi, Deus abriu os olhos de Geazi num determinado momento, quando eles estavam perto de uma guerra e Eliseu e Geazi estavam com medo de morte. Eliseu orou e falou, Deus, abre os olhos de Geazi. Os olhos deles foram abertos, mas a Bíblia não fala mais da história de Geazi. Quando a semente ela é semeada e ela fica entre espinhos, nós ouvimos, nós aprendemos, nós desenvolvemos o relacionamento, mas a nossa vida não dá frutos. E a quarta semente está no versículo de número 23 de Mateus. Vamos ler para contar a última história. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 23. Diz assim, a quarta semente que é semeada em boa terra, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ela dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 para um. A quarta semente é a semente que você ouve.
entra pelo seu ouvido, você escuta, você ouve, entra na terra do seu coração. Você tem relacionamento com Deus diário, você produz raiz, você consegue controlar os espinhos da sua vida e ela dá fruto. Fruto de 1 para 100, 1 para 60 e 1 para 30. O último personagem dessa manhã está em Josué, capítulo de número 14. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Josué, no capítulo de número 14. Josué 14, versículo de número 6. Josué 14, 6. Você achou? Ainda não. Então, quando você achar, diga amém, que nós vamos ler. Josué 14, 6. Você achou? Amém. Amém. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cádiz Barneia, e a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Liderados por Josué, Israel cruzou o Rio Jordão. Então eles saíram da escravidão do Egito, cruzaram o deserto, chegaram na beira do Jordão. Eles iam conquistar a terra prometida. A terra prometida era Canaã. Canaã era um conjunto de terras. Então, quando eles estavam na beira da terra prometida, Moisés levantou 12 homens, 12 espias. Chegou para os espias e falou: vocês 12, vão lá na terra, vê o que tem lá dentro, volta e conta para a gente o que tem lá. E Moisés mandou 12 espias. Dentro desses 12 tinham Josué, tinham Calebe e tinham mais 10. Esses 12 foram e voltaram. E Moisés falou: e aí, o que vocês viram? 10 dos espias falaram: é muito perigoso, tem gente grande lá dentro, nós vamos morrer. Josué e Calebe disseram: eu vou na promessa do Senhor. Eu creio na promessa do Senhor. Eu confio na semente do Senhor. Então Moisés naquele dia falou: Josué e Calebe, a terra que vocês estão pisando será de vocês perpetuamente, porque vocês perseveraram em seguir ao Senhor. E o texto que nós estamos lendo está contando o final dessa história. Josué já tinha conquistado todas as cidades, conquistou Canaã. Primeira reunião, chamou lá chefe das tribos, todo mundo em volta da mesa. Nós vamos dividir a terra prometida. Como é que nós vamos dividir a terra prometida? Chegou um senhorzinho de 85 anos e disse assim: Josué, você lembra quando a gente era espia? Você lembra que o nosso coração, ele confiou e perseverou em seguir ao Senhor? Você lembra que Moisés me prometeu o vale do Monte Hebron? Então, Josué, nós conquistamos a terra prometida. Eu quero a minha promessa. Versículo de número 12. Calebe falando para Josué: agora, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em sua herança. Essa é a semente plantada na boa terra. Ela entrou no coração de Calebe 45 anos antes dele receber a promessa dele. A palavra foi colocada.
Caleb, você vai receber. A palavra de Deus foi guardada, eu vou receber. Caleb manteve um relacionamento com o Senhor. Eu creio no Senhor porque Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Durante 45 anos esse homem esperou com a semente com raiz no coração dele. Depois de 45 anos, ela deu frutos. Eu não sei há quantos anos você está esperando a sua promessa. Eu só sei que aqueles que esperam a promessa, como Caleb esperou, tendo um relacionamento com o Senhor, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, aconteça o que acontecer, na alegria ou na tristeza, a semente vai frutificar. Amém. Ela vai dar fruto, porque não é por mim, não é pela pessoa, é pela palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O coração que está semeado, tem relacionamento com o Senhor, vai dar fruto, porque a palavra de Deus se cumpre. 4 sementes, 4 tipos de pessoas, ou quem sabe 4 estágios da nossa vida. Eu queria que você pensasse aonde você está. Se a sua semente está na beira do caminho, se a sua semente está no meio de pedras, se a sua semente está no meio de espinhos, ou se você já é uma boa terra. Eu amo o Senhor porque a palavra dele é sempre em amor. E o Senhor não te julga porque a sua semente não está em boa terra. Mas Ele te oferece a mão e te diz: se a sua terra não é uma terra boa ainda, Ele nos dá uma nova chance. Uma nova chance de sermos pessoas que acabam com os espinhos. Uma nova chance de sermos pessoas que têm um relacionamento com o Senhor. Uma nova chance de escrevermos uma nova história para nós. Hoje é a nova chance. Deus em amor nos está nos oferecendo agora. Nós podemos transformar a terra das nossas vidas. Nós podemos transformar a semente das nossas vidas. A palavra de Deus, quando ela está em essência, ela gera frutos. Amém. E os frutos são para a glória de Deus. Amém. Que Deus ministre essa palavra no nosso coração. E que nós possamos, quem sabe, não estarmos como Eutico, sentados na janela. Não estarmos entre as pedras como Uzá, sucumbindo aos problemas da vida. Nem como Geazi, movidos pelos desejos e as vontades. Mas que nós sejamos como João, capítulo de número 12, verso de número 24. A palavra do Senhor diz que se o grão de mostarda não morrer, ele não dá frutos. Enquanto nós não morrermos para nós mesmos, nós não daremos frutos. Eu amo a mensagem de Jesus. Eu amo a mensagem da cruz. Mas a mensagem da cruz era uma mensagem de morte. Nós temos que morrer para as nossas vontades. Nós temos que morrer para os nossos desejos. Para que a semente dele, para que a palavra dele frutifique nos nossos corações. Queria que você que se identificou como uma semente ou como uma terra que ainda não é uma terra boa, eu queria que você ficasse em pé. Ou é melhor, vamos todos ficar em pé para nós orarmos. Você que sente que o seu coração ainda não é a terra adubada ou irrigada o suficiente para dar frutos, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, que é onde está a terra das nossas vidas. É onde a semente de Deus ela é colocada, é onde a semente de Deus ela é depositada. E eu queria, pastor, que você estendesse as suas mãos sobre a igreja, como se Deus estendesse a mão sobre as terras que estão aqui neste lugar. E que as mãos do pastor Justino sejam as mãos do Senhor. E que o Senhor possa mover as terras das nossas vidas. Mexe a terra, Senhor. Pai, nessa manhã nós queremos nos colocar como uma terra seca que chega diante do Senhor. Pai, às vezes nosso coração é um coração duro. Às vezes nosso coração é um coração seco, Pai. Às vezes o nosso coração é uma terra dura de entrar uma semente. E a semente fica na beira do caminho.
Às vezes o nosso coração tem pedra, Senhor, e o nosso dia a dia é uma pedra dura e difícil, Deus, que muitas vezes não nos permite a ter um relacionamento com o Senhor. Então a semente do Senhor não cria raiz, e nós não temos, Jesus, nós não temos sustentação nos dias da angústia. Às vezes o nosso coração ele está cheio de espinhos, e os espinhos são as nossas vontades. Deus, nessa manhã nós queremos eu quero colocar o meu coração, o nosso coração diante do Senhor, e te pedir, papai, Deus, que assim como Moisés levantava suas mãos, e o poder de Deus agia em Israel através das mãos de Moisés, que nessa manhã o teu poder venha agir através da vida do teu filho, do teu servo Justino, e que chegue através do coração das nossas vidas. Deus, o nosso coração está diante do Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, precisamos nos relacionar, nos alimentar, precisamos beber das Tuas águas, precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo, precisamos, Deus, morrer, Senhor. Nos ajuda, Pai. Como é difícil pedir isso ao Senhor, mas a querer morrer, Senhor. Deus, que João 3,30 se cumpra todos os dias, que o Senhor cresça e eu diminua, e isso é morrer, Senhor. E que todos os dias, quando o despertador tocar às 3h30, nós saibamos que a semente tem que morrer, o grão de mostarda tem que morrer, para que ele dê fruto, Senhor. Eis as nossas vidas diante do Senhor. Cumpres nós em Tua vontade, Senhor. E que para o Senhor seja toda a honra, toda a glória e toda a autoridade, de eternidade a eternidade. Aleluia. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.